Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Eu quero começar o programa de hoje falando de uma situação que tem nos preocupado bastante, tem deixado os baianos apreensivos, que é a questão da insegurança pública, é a questão da violência. Salvador tem sido palco de assassinatos múltiplos, com o aparato do Estado fazendo um show pirotécnico em torno de uma resposta que tem que ser dada e que é exigida pelo povo da Bahia. Mas este é um filme que a gente vê sendo repetido toda vez que as organizações criminosas, que as facções criminosas se manifestam através do seu poder bélico. E não é isso que o baiano quer. O baiano não quer helicóptero da polícia sobrevoando periferia. O baiano não quer todo um arsenal de polícia no momento em que o drama já está instalado, em que os corpos estão esparramados e ensanguentados sobre o chão. O baiano quer uma polícia que seja preventiva, ostensiva. O baiano quer uma política de Estado que dê para si a certeza de que está cumprindo o papel que lhe cabe, que é o de dar tranquilidade à sua gente. A Bahia não merece o que está acontecendo. Nós somos um dos estados principais, sobretudo na área do turismo. Nós recebemos aqui milhões de pessoas vindas de diversas partes do país e do mundo. Nós temos atrativos de festejos, de tradições. Nós temos diversas opções para fazer com que as pessoas tenham interesse de se deslocarem de São Paulo, de Goiás, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, Espírito Santo, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, de diversas partes deste país, para ficar conosco aqui uma semana, 2 semanas, um final de semana, no transcurso de festejos juninos, de festejos carnavalescos, ou simplesmente de eventos, de congressos, de encontros na área científica, na área educacional, na área artística. Nós temos atrativos que são inúmeros e eles acontecem diariamente. Mas enquanto estamos experimentando essa felicidade de ter conosco pessoas que nos visitam por gostarem de nós, nós temos os inimigos do Estado, o inimigo da humanidade, que são os criminosos, fazendo prevalecer o seu poder. Nós não queremos acreditar que as facções criminosas tenham mais capacidade de disciplinar uma comunidade, de ordenar uma comunidade do que o Estado. Porque o Estado de Direito, o Estado constituído, o aparato do Estado é que tem que prevalecer. Nós não temos que temer o bandido, nós temos que respeitar a polícia. Nós não podemos ter comunidades que são mandadas e desmandadas por facções criminosas, porque a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal é quem tem que estar ali, mantendo o controle. Porque o Estado é soberano. É o Estado que determina e operacionaliza as leis criadas por nossos legisladores. Não é isso que a gente está assistindo. Estamos diante de circunstâncias tenebrosas. Estamos assistindo uma ópera bufa de Estado que finge que faz a segurança e um povo que não tem como fingir que está amedrontado. São mortes diárias. É bandido matando bandido. É bandido matando polícia. É polícia matando bandido e, pasmem, é polícia matando polícia. Estamos diante de um quadro negro, de um quadro assustador. E o governo do Estado, mesmo sendo correligionário do governante baiano, oferece a Força de Segurança Nacional e o governador Jerônimo Rodrigues simplesmente diz que não há necessidade. Como que não há necessidade? Como que se pode recusar o amparo de um fortalecimento da força de enfrentamento ao crime, se nós estamos assistindo diariamente na Bahia assassinatos que se sucedem e que colocam o Estado como campeão nacional de crimes praticados contra a vida humana? Ano passado foram mais de 7 mil assassinatos, enquanto que em São Paulo foram menos de 4.100. Estamos matando quase o dobro de pessoas quando comparado ao quantitativo do Rio de Janeiro, que já fora, no passado recente, referência número 1 de atentado à vida.
Então é preciso responsabilidade, é preciso que os nossos governantes compreendam que nós precisamos de paz, nós precisamos de tranquilidade, de um Estado acolhedor, de um Estado tranquilo para receber os nossos turistas que são mantenedores de hotéis, de restaurantes, de pousadas e que geram emprego e que geram renda para os baianos. E quem é que está no Rio de Janeiro? Quem é que está em São Paulo, Minas Gerais, Goiás? Que vai ter interesse de visitar a Bahia com esse noticiário levando para o mundo inteiro as ocorrências de assassinatos múltiplos na capital baiana, em proximidades muito estreitas quando comparado à governadoria do estado. Está no centro administrativo de Salvador, o gabinete do nosso mandatário maior, próximo de lá, muito próximo de lá. Iapeí, Calabá, Pernambués, muitos bairros, né, São Cristóvão, muitos bairros próximos da governadoria estão tendo toque de recolher. Não é a polícia que tem que dizer, olha, saia daí porque está perigoso. Não, é o bandido que estabelece a regra. É que diz para o comerciante que a loja tem que ser fechada às 18 horas, não por um acordo com o sindicato, não por conta de que depois do anoitecer fica mais complicado o cliente aparecer. Não, é por conta de regras estabelecidas pelas facções criminosas. São os bandidos que estão ditando as ordens. E não é só em Salvador. Quem quiser saber o risco que é viver na Bahia, ouse à noite, depois das 18 horas, perambular por alguns bairros de periferia de Itabuna, de Vitória da Conquista, de Feira de Santana, de Lauro de Freitas, de Camaçari. A Bahia se transformou num estado amedrontado, de um povo preocupado com o que está acontecendo. E o Estado não dá resposta. A resposta que o Estado dá é isso que eles estão fazendo neste exato momento, colocando um helicóptero para sobrevoar, colocando a polícia no lugar onde o crime já ocorrera. Nós precisamos da polícia chegando primeiro, porque a polícia tem toda uma condição de pesquisa, de estudo, de análise. A polícia mapeia nas cidades os lugares mais vulneráveis. A polícia sabe quais são os bairros onde as ocorrências policiais são mais constantes. A polícia até conhece parte da criminalidade. Tanto que existe um sistema recentemente implantado na Bahia, que é o de identificação facial de criminosos e de foragidos da justiça, que tem prendido muita gente. Tem muita gente indo para a cadeia por conta desse sistema inovador. Então a polícia tem equipamentos, a polícia tem material humano, porque os nossos policiais são bons. A polícia tem viaturas que não são de quantidade suficiente, mas tem boas viaturas. O armamento da polícia, que já fora muito ruim, não se pode dizer que é responsável por conta do declínio ou por conta do desnível comparado ao poder bélico dos criminosos. Nós temos polícia em todas as esquinas, mas nós temos bandido em todas as esquinas. Nós temos a polícia que fica nas esquinas até um determinado momento. Porque com a presença ou com a ausência da polícia, o bandido está ali. O bandido é onipresente e a polícia nem sempre. Por isso que muita gente tem receio de denunciar boca de fumo, locais conhecidos pela própria comunidade como vulneráveis. Porque aquela população sabe que se denunciar, que se informar a polícia sobre aquela situação, a polícia virá com todo o seu aparato de enfrentamento e até com helicóptero, mas depois a polícia sairá. E quem é que vai ficar? Vai ficar os bandidos sabendo que aquela pessoa foi quem fez a denúncia. Pronto, está no mato sem cachorro. Então não é essa Bahia que nós queremos. Não é essa Bahia que o Brasil precisa. Não é essa Bahia que será procurada por nossos turistas. Queremos um governo que efetivamente funcione para dar tranquilidade à população baiana. Não podemos permanecer de joelho, não para rezar, mas sim para suplicar que não nos matem, porque estamos sendo assaltados, estamos sendo furtados e roubados. É preciso dar um basta nessa situação. É preciso que o governador Jerônimo Rodrigues aceite sim a ajuda do governo federal e faça com que a Guarda Nacional venha nos ajudar.
É preciso que nós tenhamos aqui decretos, intervenções que sejam mais drásticas, ásperas, que sejam mais contundentes, para mostrar para o bandido que é ele que tem que temer a polícia. Dizer para a polícia que ela não pode se restringir às questões de horário ou de abrangência de localidade em suas atividades. Que a polícia não pode chegar depois do crime. É óbvio que existem circunstâncias que não tem outra alternativa, mas a polícia tem que agir de maneira preventiva, porque os estudos acontecem. Nós temos oficiais que vão para o exterior pesquisar, estudar sobre as formas de enfrentamento, as táticas de fazer com que nós não tenhamos repetições de crimes, que o que me deixa perplexo diante dos acontecimentos, e eu já falei isso anteriormente aqui, é que quando há um acidente de avião, há toda uma condição de investigação para chegar à conclusão do que foi que causou aquele acidente, para que ele não se repita. Acidentes onde morrem 100 pessoas, nós temos 100 pessoas morrendo por ano em Itabuna, em média. Na Bahia são milhares de pessoas, são mais de 6, 7 mil pessoas sendo assassinadas na Bahia, e não há uma só operação. Não há absolutamente nenhuma estratégia para se investigar quais são as causas. Por que em determinada localidade a modalidade de furto é mais acentuada do que em outras partes da cidade? Por que em determinados bairros a vulnerabilidade da vida humana é muito maior? Por que se mata mais gente ali naquele bairro? Porque pessoas ali são proibidas de transitarem em suas localidades, em suas ruas, em suas praças depois das 18 horas. Então o Estado tem que dar resposta para essas indagações, porque aparentemente elas são fáceis de serem detectadas. O Estado não pode dar para nós a impressão de que nós estamos sem ter com quem contar. Nós não podemos estar menosprezados porque a Carta Magna nos dá o direito de ir e vir. A Constituição estabelece que este é um direito inalienável do brasileiro ou dos estrangeiros que moram no Brasil. Isso não está acontecendo. Portanto, queremos que essa nossa crítica seja compreendida como construtiva, para que o comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, possam estarem emanados no propósito de se buscar respostas para essas dúvidas que aqui eu lancei. Para que haja uma ação conjunta, inclusive envolvendo a guarda ou as guardas municipais. Todo o aparato possível para se conter a violência, incluindo assim políticas públicas de iluminação pública, de asfaltamento de vias públicas, de fomento à educação, assistência social, porque são todas questões que estão interligadas na segurança, porque segurança não é só polícia. Segurança é você dar oportunidade às pessoas de estarem melhor instruídas, melhores capacitadas profissionalmente, porque às vezes você tem um investimento para fazer para a geração futura, porque essa já está comprometida. Mas é preciso que alguma coisa seja feita. E o que está sendo feito agora é somente show pirotécnico, é somente colocar helicóptero para sobrevoar os lugares tidos como vulneráveis. Não é isso que nós queremos e não é isso que o brasileiro precisa da Bahia. Portanto, fica aqui a nossa manifestação de indignação por essa situação preocupante, dramática, da Bahia ser campeã nacional de assassinatos no Brasil. Nós vamos a um breve intervalo e posteriormente nós estaremos aqui batendo papo com Charles Williams. Ele é produtor musical, uma figura cujo trabalho é muito conhecido. Talvez até você não conheça o Charles, mas com certeza já deve ter ouvido uma obra da sua autoria. É talvez um dos melhores da área na Bahia, quiçá no Brasil, e nós vamos com ele bater um papo para saber o que realmente a gente pode estar ouvindo dele, o que é que ele tem produzido, como começou, qual foi a origem de tudo isso. Então é depois do comercial com o Charles, mas o nosso comercial é muito rápido, é um PELA e um PK.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, a gente, quando assiste um filme, uma das coisas que mais nos emocionam, além das cenas, do roteiro, é a trilha sonora. A trilha sonora tem uma capacidade enorme de aprofundar você na emoção. Quem já assistiu Titanic sabe, quando naquele momento que o casal de atores estão diante de uma panorâmica na ponta lá do navio, aí vem aquela música que sinceramente eu agora não sei expressar, mas a música é um dos grandes momentos do filme Titanic. O Ghost, né, quando tem aquele momento que a menina está fazendo um molde lá de artesanato, aí vem aquela música que é fundo musical do filme Ghost, interessante. Tem Hakuna Matata, né? Hakuna Matata do Rei Leão, enfim, você tem trilhas sonoras de filmes que deixam você devagar, né? Você viaja, né, na emoção, você viaja na imaginação e às vezes até se colocando dentro da música. É uma coisa extraordinária. E eu estou falando de filme, mas eu poderia falar também de teatro. Imagine o teatro sem uma trilha sonora, né? Sem os efeitos especiais que requerem o espetáculo. Imagine uma musical da Broadway, uma musical de artistas famosos do próprio país nosso aqui, sem os aparatos que vêm através justamente de um profissional da musicalidade, da sonoplastia. Então não dá para você entender o artista famoso sem o profissional, sem o técnico da sonoplastia, sem o técnico do produtor musical. Imagine, né? Porque às vezes a gente vê, e aí eu vou dar um exemplo, Bel Marques, né? Ex-banda Chiclete com Banana, Bel Marques, que para mim é um dos melhores músicos do Brasil, né? Mas por trás dele existe todo um histórico, todo um conjunto de pessoas, de profissionais, e existem até pessoas que dizem que efetivamente a música dele não é aquele que a gente ouve quando ele está em cima do trio, porque existe ali equipamentos e tal, que reforça, que dá mais pulso, né, que dá mais impostação de voz, enfim. Então são técnicas, são detalhes que nós, o público, não temos condições de assimilar, não temos como saber por que aquilo acontece, né? Por que é necessário uma trilha sonora numa peça musical, numa peça teatral, num filme, né? A gente não pode entender um filme como anteriormente os filmes de Charlie Chaplin, que não tinha música, mas teve um momento que os filmes tinham que ter o pianista ali, justamente para dar emoção a toda a encenação. E dentre os profissionais que trabalham de maneira muito quase que perfeita, se não perfeita, dentre os técnicos que sabem
criar, né, que sabem fazer com que a capacidade de fazer com que a trilha sonora acabe fazendo com que aquela peça de teatro, aquela música, aquele filme tenha importância maior para o telespectador, para o ouvinte, né, para as pessoas que gostam da arte. Né? Sem esses profissionais, com certeza, o trabalho não seria tão importante. E eu fico imaginando como seria, e aqui eu citei alguns filmes, né? Como seria Rei Leão, como seria Ghost, O Outro Lado da Vida, como seria o filme Titanic, se não tivesse aquelas trilhas sonoras, aqueles fundos musicais, aqueles arranjos, né? Enfim, toda a situação que no final tem um desfecho de ampliar a sua capacidade de se emocionar. Profissionais assim merecem os nossos aplausos, e é por isso que eu quero começar esse nosso bate-papo aplaudindo, né, reverenciando e saudando o meu querido amigo Charles Williams, que é um dos grandes profissionais da área. Meu querido, bom dia. Bom dia, Val. É isso aí, eu quero começar saudando você com o meu dia, perguntando o que fez com que você trilhasse pela profissão de produtor musical. Qual foi a origem de tudo isso aí? O que me fez entrar nessa área, eu creio que foi a própria ação de Deus na minha vida. Por quê? Porque aos 6 anos de idade, eu já ficava ali embaixo da máquina de costura da minha avó, aquelas máquinas Singer que existiam antigamente. Eu ficava embaixo ali brincando de carro, de dirigir, e eu lembro que eu já conhecia todas as músicas de Roberto Carlos. E o repertório dele nos anos 80 já era bem vasto. E eu conhecia todas as letras das músicas dele, e eu cantava muitas, o tempo inteiro, todos os dias. E eu lembro também que quando passavam os carros de som perto da minha casa, eu ficava já imitando os locutores, né? Eu achava bonito aquele som forte, potente, aquela voz, né? Toda impostada e tal. E mesmo eu criança, eu ficava imitando aquilo, eu gostava muito. Foi o início de tudo. Posteriormente, aos 8 anos de idade, eu mudei de bairro e eu conheci um amigo meu, vizinho de frente, que a gente ficava brincando de cantar. E a gente brincando de cantar, cantava. Um dia apareceu lá uma Kombi, um carro de som, de uma marca de canjiquinha. E aí o locutor falou lá, quem cantar uma música aqui vai ganhar uma canjiquinha. E a gente foi lá e cantou, e a gente ganhou essa canjiquinha. Depois, na minha escola, tinha uma TV lá na cidade, uma TV local, que iniciou umas gincanas de escolas. E minha escola foi convidada para essa gincana. E eu lembro que, entre outras provas, entre outras coisas que tinha que fazer, tinha que ter uma pessoa que cantasse uma música de Luiz Gonzaga. Porque como eu sou de Caruaru, Pernambuco, né, a região do Nordeste do Brasil, que é muito bem vista pela questão da musicalidade do forró, tinha que se cantar uma música de Luiz Gonzaga, e aí tinha um outro amigo meu que era bem extrovertido e tal, aí ele falou, eu canto. E nessa coisa de eu canto, ele resolveu cantar e todo mundo gostou e tudo. Quando acabou a aula, foi embora todo mundo, a professora ficou arrumando os livros lá e eu fiquei parado ali pensando, poxa, eu acho que eu conseguiria cantar melhor no sentido de batalhar pela escola, porque eu vi que ele era mais o cara extrovertido, de fazer aquela brincadeira e tal, mas eu não senti ele seguro como cantor, afinado, de conhecer a letra e de olhar no olho do público. Eu já sentia isso porque eu era muito interessado em tudo isso, nessa questão artística musical. E quando a professora olhou para mim e perguntou o que estava acontecendo, eu falei, eu acho que eu poderia fazer assim e tal, para defender a escola, mas não sei se meu amigo vai gostar dessa ideia e tal. Aí ela falou, canta aqui. Quando eu cantei, ela foi na porta e mandou todo mundo voltar, inclusive ele. E ele foi o que mais me deu apoio também. E eu saí cantando na escola toda durante mais de uma semana para o pessoal aprovar. E fui no programa e tirei em segundo lugar. Mas eu fui bem mais premiado porque posteriormente a televisão me chamou para todos os sábados, que era o dia do programa, eu participar desse programa já como atração, com 10 anos de idade.
E a partir daí eu comecei já a ter acesso a uma televisão por dentro, ver tudo que acontecia, porque o programa começava às 1h30 da tarde, mas eu chegava na televisão 10h30 da manhã, então eu via tudo acontecendo. Eu tinha acesso a todas as salas, onde tivesse uma reunião eu podia entrar e tal, por ser uma criança, né, todo mundo gostava de mim. Depois eles me levaram em Nova Jerusalém, né, teve um evento lá, me levaram para cantar lá. E eu fui tendo acesso a tudo isso aí. Com um ano depois, tinha uma festa muito boa lá que chamava Festa do Comércio. E tinha um show de calouros, tinha um palco gigantesco com uma passarela, era coisa de televisão mesmo. E eu tava passando com esse meu amigo que a gente gostava de cantar e ele falou assim, olha, você vai cantar aí que você vai ganhar, vou não, no pé da escada assim, ele vai se inscrever, vou não, e apareceu lá em cima a pessoa que era responsável por essa Festa do Comércio, que por acaso era a produtora da televisão. Ela falou, vou escrever você aqui agora, avisa pra sua mãe que você vem e tal. Eu fui e mais uma vez tirei em segundo lugar, né? Mas novamente fui mais premiado do que o primeiro, porque as rádios começaram a me chamar e as lojas começaram a me dar brindes e presentes e tal. E o dono da banda que estava fazendo essa produção desse show de calor, esse acompanhamento, esse apoio musical, ele me chamou para cantar na banda. Eu neguei, mas ele foi procurar minha mãe e aí pronto. Já tem 38 anos essa brincadeira. É isso aí. Então você, na verdade, quase que se transformava num cantor, né? Você passou a ser produtor musical. E quando se deu essa decisão de não dar prosseguimento, né, profissionalmente falando, com a musicalidade, mas passou a ser produtor musical, o que foi que fez você se interessar mais em ser profissional da técnica da produção musical? Olha, na realidade, cantor foi a minha primeira profissão, que eu fui para essa banda, fui cantar, depois fui para outra banda, fui cantar e comecei a tocar teclado, depois comecei a tocar bateria, depois baixo, aí fui aprendendo os instrumentos, né? Quando você começa a aprender vários instrumentos, você entende que há uma diferenciação entre cada um deles, na forma de você executar as escalas, a forma de você trabalhar os acordes, as progressões, os campos harmônicos, a questão rítmica, né? E aí você passa a se interessar pela coisa mais técnica, né? E como eu já gostava dessa questão de ouvir o locutor fazendo as coisas, eu ficava ligado nessa questão comercial. Eu sempre gostava de assistir os desenhos animados, né? O Pica-Pau, Tom e Jerry, a Pantera Cor-de-Rosa, vários desenhos que têm uma trilha sonora que muitas vezes, algumas delas são, o Snoopy, né, são compostas por grandes gênios da música, como Mozart, Bach, Beethoven, Schubert, né? E aquilo me interessava muito. Eu lembro que tem um episódio do Pica-Pau que ele vai cortar o cabelo no salão, né? E aí ele fica cantando aquela ópera do Fígaro e tal. Aquilo marcou minha vida. Então isso me chamou a atenção para entrar nessa área. E eu lembro que com 14 anos de idade eu já vendi o meu primeiro jingle, né? Numa cidade que eu morava, que já não era minha. Eu já estava já na minha terceira, quarta banda. E eu entrei por essa área da publicidade e tudo foi que me trouxe para essa questão da produção musical. Mas até hoje eu canto, né? E eu gosto muito dessa questão porque eu procurei não fazer como a maioria dos músicos que busca tocar um instrumento, se especializar nele e focar ou tocar em banda ou tocar em barzinho, essa questão de se apresentar como músico. Eu prefiro a questão técnica, como você falou, a questão de produção musical por trás das câmeras, dentro do estúdio, produzindo, fazendo as trilhas, compondo, porque você sempre vai estar trabalhando com a criatividade todos os dias. Então até mesmo, por exemplo, eu vim dar entrevista para você aqui, eu não me preparei, eu vou falar sobre o quê? Eu vou pegar uma pauta, eu vou pegar não sei o quê. Eu sou muito do improviso, eu acho que porque na minha cidade lá, o pessoal tem muito aquela questão da embolada, do verso e prosa, né? Da questão do improviso, né? E eu procuro me preparar para estar pronto para qualquer situação que venha dentro da área da música. Então eu tanto trabalho na publicidade, como eu trabalho na produção de trilha sonora para filmes, novelas, programas, né, plástica de rádios, que são aquelas vinhetas. Eu trabalho também com casamento, se precisar tocar num casamento, né? Eu estou para gravar um programa com Raquel Rocha, que ela tem um programa maravilhoso aqui na TV, tocando as trilhas dos grandes filmes de cinema. Eu estou me preparando para isso e aí ela vai citar um filme, eu vou tocar aquela trilha ali na hora, assim, no piano, né? Aí vai falar sobre outro filme, tudo improvisado. Charles, eu me recordo, eu sou cerimonialista também, né? Eu apresento
alguns eventos, e aí um amigo meu chamado Maestro Antônio, que também entende tudo de instrumentos, falou para mim assim: Val, você pode intercalar, você pode tipo assim, porque ele viu que num determinado evento eu tive um problema muito intenso, porque a pessoa que ia fazer a palestra demorou quase 2 horas para chegar, e eu tive que dominar o público, era mais de 500 pessoas, e às vezes você não está preparado para isso, porque você espera que o evento que é marcado para as 19 horas, efetivamente começa às 19 horas Seja e não às cumprido 21 aquele horas, 22 cronograma, horas. né? Então aí você acaba se perdendo muito, né? E ele percebeu que em algumas situações eu estava tendo dificuldade de controlar o público, de manter ali o cerimonial. Aí depois ele me chamou e falou assim: por que você não aprende saxofone? Porque é outra forma de você entreter, de você dominar o público, né? Você faz a sua fala, você faz o cerimonial, e quando o seu estoque de repertório de argumentação acabar, aí você entra com uma coisa inusitada, pega o saque, começa a tocar, as pessoas vão ficar ali ligadonas e tal, e depois você intercala com outras falas, enfim. Ele me deu essa ideia, eu achei interessante. Falei, depois eu vou aprender. Aí eu fui para a primeira aula. A primeira coisa que ele me apresenta foi uma partitura. Aí eu falei assim: Mestre Antônio, o senhor sabe ler chinês, japonês? Se eu der um livro em idioma chinês ou japonês, o senhor vai conseguir decifrar, o senhor vai conseguir ler? Aí ele falou assim: talvez 40 anos depois. Ele falou, né? 40 anos depois. Então, meu irmão, partitura não está me entrando. Se eu tivesse que tocar alguma coisa, seria por ouvido, sabe? Que eu também acho que não é legal, né? E tem muita gente que toca demais, mas não sabe o que é partitura. Sim. Então, onde é que eu quero chegar? E você que é um estudioso, você manipula diversos instrumentos musicais. É possível a pessoa tocar bem sem ter domínio da partitura? Conhecimento, né? O criador foi... E tem até o nome da universidade que eu acabei me esquecendo, da partitura, da leitura do som. Tem como fazer isso? Olha, tem, até porque na minha vida foi assim. Então você é um autodidata também, Na minha vida foi assim. O que é que acontece? No Brasil, nós somos um país que não estamos acostumados a aprender ou ensinar sistematicamente determinadas coisas. E a partitura é uma delas. Por que eu falo algumas coisas? Por exemplo, você compra um carro hoje. Você tem 200 mil para comprar um carro. Aí você compra aquele carro. Eu quero aquele. Aí você compra. Você não sabe nem ligar ele direito. Porque hoje é start-stop, né? Aí você chega com a chave presencial, você quer colocar a chave para abrir, não precisa. Só você se aproximar do carro e abrir. Você nem sabe onde coloca a chave. Ela pode ficar no seu bolso, mas você fica procurando um lugar para colocar a chave porque não precisa dela para ligar o carro. Aí você liga o carro, é um carro que tem recursos para você falar e o carro regular a temperatura do jeito que você quer para cada lado e para frente e para trás, e você nem sabe disso. Ou você sabe que ele faz, mas você não sabe como fazer, e você não aprendeu, e você também não quer aprender porque o seu tempo é corrido. A mesma coisa acontece com o aparelho de TV que você compra, com o celular, principalmente hoje. As pessoas têm diversos celulares, ou Android ou iOS, e infinitas capacidades, né, de operacionalidade, mas elas não sabem usar nem 20%. A maioria das pessoas. Tanto que nas grandes capitais hoje existem as pessoas que são profissionais que vão ensinar um cliente a operar o celular que ele compra. Então o nosso país ele não tem esse hábito de ensinar determinadas coisas, e a partitura é uma delas. Então assim, os músicos, os grandes músicos que nós temos no Brasil, nem sempre saíram dos conservatórios de música. Conservatório de música é uma coisa que é mais para música erudita, música popular, e quando a gente fala popular, a gente fala MPB, a gente não está falando de axé music, a gente não está falando de forró, a gente não está falando de arrocha, a gente está falando da bossa nova, né?
que é uma música que em parte é derivada do jazz. Por que eu digo em parte? Porque o pessoal do jazz todo ano vem aqui no Brasil beber na nossa fonte. Nós somos um país extremamente rico nas questões da beleza natural, das florestas, né, de tantas coisas que nosso país tem, que exporta para fora, e muitas vezes a gente nem sabe disso, e a música é uma dessas coisas. Mas no Brasil a gente aprende porque Deus nos deu o dom natural. O Brasil é um país muito musical. Aí a gente ouve, a gente cria aquela afinidade, a gente vai aprendendo pela repetição do praticar. E aí a gente vai treinando os nossos ouvidos e a gente se transforma num bom músico, muitas vezes sem saber o que é o nome das notas, ou o encadeamento dos acordes, ou as progressões harmônicas e tudo. E quando a gente se interessa, que foi o meu caso, né? No meu caso aconteceu bem antes, tem pessoas que acontecem já na metade da vida. Quando você se interessa pelo estudo teórico, as pessoas te desencorajam porque elas dizem para você o seguinte: olha, quando você for pegar a partitura, você vai ter que começar tudo do zero, você tem que pegar tudo aquilo que você aprendeu, que você já sabe, colocar na gaveta, esquecer, porque você vai começar do zero novamente, o conceito é totalmente diferente. Isso assusta muito, né? Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade e a honra de poder também ser professor de música para crianças e adolescentes também, né? Eu ensino a qualquer idade, mas eu tenho muitos adolescentes comigo, e eu falo para eles de uma forma diferente. A minha metodologia de ensino, ela não é como um conservatório que você chega lá e você vai aprender primeiro a parte teórica, né? Por exemplo, se você for fazer um curso de piano, você vai passar 1 ano, 2 anos só conhecendo a parte teórica, para depois você sentar no instrumento e começar a praticar e conhecer o instrumento, como é a mecânica do instrumento, como é que você vai tocar, como é que você vai digitar, né? E isso é complicado, porque hoje as pessoas, ainda mais depois da pandemia, as pessoas querem o quê? Elas querem chegar no instrumento e já sair tocando uma música na primeira aula. Isso não vai acontecer. Mas se você proporciona para elas tocar no instrumento, sentir o som, porque a pessoa está acostumada a ver você de longe, no mínimo a 2 metros de distância, tocando o instrumento. Ela não está acostumada a ela pegar no instrumento e sentir aquele som natural do instrumento, sem amplificação, sem estar passando por uma mesa de som. Ela vê aquele instrumento, tocar nele assim, né? Você proporciona isso para a pessoa, ela já sai de lá encantada. Aí depois, o que é que eu faço? Eu chego na segunda aula para a pessoa e não dou o instrumento para ela. Eu pego o instrumento, faço 1 milhão de coisas e dou um choque de realidade na pessoa. E a pessoa vai falar: mas isso eu não vou aprender nunca. Aí eu falo: vai. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é que é difícil, mas você é inteligente. Se você veio aqui, é porque algo te trouxe até aqui e você vai aprender. E eu vou te ensinar o caminho para chegar até aqui. Estou te mostrando isso para mostrar que não é fácil, mas para te dizer e te confirmar e te afirmar que você vai chegar aqui se você seguir as etapas que eu vou te passar. Você não pode pular etapas. Mas eu tenho uma outra maneira também de ensinar. Eu vou observando como é que a pessoa absorve o conhecimento. Se eu perceber que a pessoa absorve muito rápido, eu dou tipo 5, 10 aulas para ela em uma. E aí eu falo para ela: vá e volte na outra semana, me mostre esse exercício. Ou, se você matar esse exercício no primeiro dia em casa, manda um zap para mim, um vídeo com esse exercício. E aí eu já te passo outro, antes do nosso próximo encontro, eu já te passo outro. Então eu tenho alunos que evoluem assim absurdamente em pouco tempo. Como eu tenho alunos que demoram para evoluir, como eu tenho alunos que evoluem de uma forma natural. Todos na mesma turma, ali, um do lado do outro. E aí eu utilizo uma outra forma também de ensino, que eu estipulo, né, para mim, não para eles, uma meta de 3 meses, para que esses vários que absorvem cada um de uma forma diferente, nos 3 meses estejam todos no mesmo nível. E daí a gente parte para a verdade, que é a teoria. Eu vou falar para você: tá vendo isso aqui que você está fazendo isso aqui? É escrito aqui assim. Mas eu nunca vou aprender isso, sabe por quê? A gente vai parar tudo aqui agora, eu vou te mostrar. Isso aqui é uma colcheia, isso aqui é uma semínima, isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo. A junção disso aqui dá isso aqui, que para você já é fácil, e a gente vai passar para cá. Ou seja, ele está na prática sem ter a teoria, sem ter o conhecimento da partitura. Exatamente. Uma coisa que me deixa bastante assim empolgado é quando eu vejo
pessoas não letradas, pessoas com dificuldades enormes de ler o beabá, mas pega uma sanfona e toca como se Sim. fosse um maestro. Sim. Aquilo me deixa assim, como é que pode? Porque eu vejo uma complexidade enorme naquele aparelho, né? Você tem que dar ar para ele, você tem que saber manipular a dimensão certa de onde até pode ir a abertura da sanfona, Isso. o fechamento da sanfona, e no final você vê coisas agradáveis saindo dali, de pessoas que você não daria nada, tecnicamente falando, Exato. sabe? São pessoas, como eu falei, pessoas analfabetas, tem até pessoas com, como é que chama, problema visual, Sim. problema físico e tal, Sim. mas que quando tá com uma sanfona, vira um gigante. O que eu quero saber é o seguinte, qual a diferença entre esse tocador de saque, de sanfona, para o tocador do piano, o tocador do órgão? Há uma diferença ou a sanfona é realmente mais fácil de ser tocada? Olha, Val, a música ela é uma linguagem universal. Eu costumo dizer que a música é o único idioma que é compreendido em qualquer lugar do mundo em questão de segundos. Você pode chegar em qualquer país do mundo, sacar o seu instrumento na rua e emitir uns 3 acordes ou uma melodia, e automaticamente você vai ganhar a simpatia de algumas pessoas ali, já de pronto, né? Sendo assim, a música tem suas peculiaridades, como também cada instrumento musical tem suas peculiaridades. Não existe um instrumento musical fácil de tocar, mais fácil que o outro, né? O que existe são as peculiaridades. Porém, na arte da música, foi criado esse conceito teórico na formação das escalas, dos acordes, na questão rítmica, porque a definição de música é melodia, harmonia e ritmo, né? Então, você tem que estudar isso, né? Você tem que ter um treinamento auditivo, né? E olha que eu não falei do dom ainda. O dom é uma coisa que você recebe que vem de Deus, que faz com que você consiga fazer determinadas coisas com uma excelência que outras pessoas que não têm esse dom, muitas vezes estudam a vida inteira e não conseguem ter essa excelência. E muitas vezes você, com 6 meses que você toca um instrumento, você adquire essa excelência sem conhecimento teórico. Isso é o dom. Mas você precisa desenvolver o dom. Então a pessoa fala assim, aquela pessoa tem um ouvido absoluto, né? Ouvido absoluto, o cara ouve a música, ele já sabe que tom é e tal, e tal, e tal. Beleza, ele tem. Mas o outro não tem. Então ele precisa desenvolver, ele precisa ouvir várias vezes uma música e tal. No estudo sistemático da música, quando você repete inúmeras vezes uma escala, aqueles sons eles vão ficando intrínsecos no seu subconsciente, o que te dá o chamado ouvido absoluto. Porque a gente ouve não é com o ouvido, a gente enxerga não é com o olho, né? É com o cérebro. Então quando você adquire esse treinamento auditivo, você vai se tornar um bom músico, porque você vai definir, né? Você vai ouvir e definir os timbres, qual o som de que instrumento e tal. Quando você parte para uma bateria, por exemplo, que tem seus tambores diversos, seus pratos, às vezes o cara tem uma bateria com 22 pratos, né? Com 3 caixas, com 2 timbal, com 3 tons, 2 surdos, às vezes 2 bumbo ou pedal duplo. O cara fala, mas para que o cara vai usar isso? Mas tem um porquê dele ter aquilo ali. Cada tambor tem sua afinação, cada prato tem sua espessura, tem seu tipo, um crash, um splash, um china, né? Tem um chimbal aéreo, tem um chimbal mais, um som mais grosseiro, um som mais fino, né? E tudo mais. É igual ao acordeon. O acordeon, que a gente chama de sanfona, ele é um instrumento, como você falou, que ele depende do balanço ali para colocar aquele deslocamento de ar em cima de umas paletinhas minúsculas que tem dentro dele, que vai gerar um som. É o mesmo procedimento de uma gaita, porém bem maior, bem amplificado, onde você tem na mão direita o teclado que você vai tocar as notas ou os acordes, e na mão esquerda um teclado diferenciado onde você vai fazer a baixaria, onde cada tecla daquela já é um acorde. Aí tem um acorde maior, tem um menor, tem um dominante, tem um diminuto, tem um meio diminuto, tem um aumentado, e você vai tendo essa facilidade de trabalhar com isso. Tem pessoas que pegam um instrumento, começam a mexer nele por 1 hora, já sai um som que outras pessoas estudam anos e não conseguem.
E o acordeão aqui no Brasil é um instrumento que acontece muito isso, porque nós temos no Nordeste o forró, né? O acordeão aqui é usado muito no forró, e temos ótimos sanfoneiros acordeonistas, né? Como foi o caso de Luiz Gonzaga, que trouxe Dominguinhos, tinha Sivuca, né? O Mestre Camarão, também Hermeto Pascoal, que toca... Hermeto Pascoal toca cadeira, meu irmão. O cara vira a cadeira que faz... Ele fala, ó, isso aqui vai dar uma música. Aí desse... Ele bota um eco, que bota um ritmo, que bota um não sei o quê. Fez uma música, pega um bule, uma chaleira, sopra nele ali, é um som de um sax. O cara, né? Então, acordeão é isso. Então, qualquer instrumento você precisa se dedicar, se debruçar nele, mexer de novo, Sim, mexer Charles, outra vez, percebendo isso aí. Aí onde vem, né, também uma dúvida a respeito da questão do dom, que você destacou bem aí. O dom pode ser comparado ou confundido com vontade própria de fazer acontecer, porque às vezes a pessoa ela tem interesse de aprender, como foi o meu caso, né? Um sax, mas eu não estava muito impregnado disso, sabe? Ou seja, o som pode ser confundido com essa situação, tipo assim, você tem um dom, ou você tem muito interesse de aprender, você se dedica àquilo ali. O dom pode ter, na musicalidade pode ter essa confusão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, tem sim. Olha, o dom é aquela coisa que já vem em você. Você já nasceu com aquela predisposição àquela coisa ali. E na sua vida, né, você, querendo ou não, você vai ter contato com aquilo ali, vai desenvolver e aquilo ali vai te proporcionar muitas coisas. O talento já é não é uma predisposição, mas é uma... Como é que eu falo? Você teve um contato com alguma coisa que você gostou, aí você fala assim, eu quero desenvolver isso aqui. É o talento. Aí você vai estudar para desenvolver aquele talento. O dom precisa ser aprimorado. O talento você precisa estudar para você conhecer, para você aprimorar. O que é que acontece? Muitas pessoas que têm o dom, o cara chega aqui e ele ouve uma música e na mesma hora ele sai tocando aquela música. Ele assimila muito rápido e sai tocando de forma magistral. Por isso, ele se torna uma pessoa desorganizada, porque ele não se prepara para fazer uma peça, uma coisa e tal, não sei o que ele chega ali e ele mata rapidão. Isso não só na música, em qualquer arte, em qualquer trabalho, em qualquer atividade, né, profissional. O talento já é diferente, o cara fala, rapaz, eu gostei daquilo ali, eu quero aprender aquilo ali. Ele vai estudar, ele vai se debruçar sobre aquilo para ele, né? Aí muitas vezes acontece de você ter uma pessoa que tem o dom, não aprimorou, não desenvolveu, e ficou naquela médiazinha de todo mundo. E tem um cara que tem um talento, que não dormiu direito, não comeu direito, abdicou dos encontros com os amigos, das noitadas, das festas, estudando aquilo ali. O cara se preparou, o cara aproveitou uma oportunidade, o cara às vezes fica famoso no mundo inteiro e fica rico, milionário. Então, não talento... tem um pingo do dom, mas ele tem talento, ele foi lá, buscou e correu atrás, atitude. Então, nesse contexto, o talento e o dom se assimilam, mas a diferença na qualidade está naquele que vai para o aprendizado. Sim. E aquele que se acomoda. O sujeito do dom se acomodou. Sim. Tem toda a qualidade possível, mas acomodou. Isso. Já o talentoso, por pesquisar, por estudar, acaba tendo uma graduação muito superior àquele do dom. Seria Sim. mais ou menos isso aí. Sim, sim. É o que eu falo geralmente em questão dos músicos que escolhem, né, não discriminando, mas escolhem tocar em barzinho. Antigamente se tocava muito em banda. Hoje banda não dá mais rentabilidade para o músico, porque antigamente as bandas tinham seu equipamento completo, os melhores instrumentos, tinha som, tinha tudo, já ia com tudo pronto, né? Mas depois passou-se a o músico tem que ter um instrumento. Por exemplo, um teclado bom hoje é 40 mil reais, 20 mil, né, dos mais novos. Dos mais antigos você encontra de 16 mil, de 8 mil no mais barato. Né? Para baixo você encontra também, mas já são mais simples, não são tão profissionais. Então você imagina o cara sair para tocar e ganhar 200 reais de cachê, o cara faz 6 apresentações por mês e tem que comprar um instrumento de 6 mil reais para estar tocando. Que vai viajar, muitas vezes o instrumento cai, arranha, aí você vai... tem um problema de tensão, ligou na tensão errada lá, o cara vai ter que gastar 3 mil para consertar um instrumento. Então o pessoal migrou pro barzinho. Se você for tocar com um artista famoso, hoje os artistas famosos, a maioria eles não são famosos no sentido de ganham muito dinheiro. A não ser que o cara toque com o Gustavo Lima da vida, com um Chitãozinho Chororó da vida,
né, com a Maria Rita, com essa galera aí que já é da alta, aí o cara vai ganhar uma grana boa, Ivete Sangalo, aí o cara já tem né? Por exemplo, o tecladista de Ivete Sangalo, Radamés, ele é da minha área, da minha região lá também. Ele começou tocando sax, família de músicos, né? Ele já é tecladista há muitos anos, já toca com ela desde o tempo da banda Eva e tal, não sei o quê. Hoje o cara é um dos grandes produtores musicais da Rede Globo, que faz aqueles grandes eventos, Criança Esperança, aquelas questões de final de ano e tudo. O cara já ficou no lugar do grande maestro Lincoln Olivetti, que Sim. nos deixou, né? Lincoln Olivetti é um cara fenomenal, mundialmente conhecido pela sua musicalidade absurda, né? Um conhecimento assim fora do comum. Então assim, o cara vai tocar no barzinho hoje. Aí o cara ganha ali 150, 200 reais. O cara faz ali 7, 8 barzinhos por mês. O cara mal consegue se sustentar. Aí o cara tem que ter um instrumento bom. O cara tem que ter um transporte que dê para ele viajar, mesmo para perto e tudo, né? O cara fica numa realidade que ele fica preso. Ele fica preso, né? Ele precisa entender que muitas vezes aquele dom que ele tem, aquela capacidade que ele tem, ele está preparado para muito mais do que isso. Mas hoje os músicos estão precisando entender que também é necessário empreender. Não tem como você ser só artista, porque antigamente as gravadoras chegavam e faziam assim, ó Val, eu gostei muito da sua música, seu trabalho é top, não sei o que, a gente vai fazer o seguinte, eu vou te dar 500 mil reais, você tem 3 meses para resolver sua vida, você vai se organizar, entendeu? E depois de 3 meses, a gente vai trazer você aqui pro Rio de Janeiro, colocar você no melhor estúdio, com a melhor banda que tem, dentro do estilo que a gente quer, já tem composições aqui, você vai gravar, terminou, você vai fazer por 3 meses todas as televisões do país, terminou, você vai fazer por 3 meses todos os melhores clubes do país, terminou, a gente solta uma turnê para você no país inteiro, entendeu? Que vai durar 1 ano, onde você vai cada mês divulgar uma música sua, terminou isso aí, você já entra no estúdio de novo e sua vida tá feita, você já ganhou uma mansão e tal. Antigamente era assim, hoje não. Hoje a gravadora chega para você e ela quer que você tenha seu nome, suas músicas, seu instrumental, sua banda, seu público, sua divulgação nas redes sociais, né? Na sua região você seja bem visto para que o nome da gravadora seja visto através de você. Eu conheço pessoas que hoje estão numa gravadora gospel número 1 do Brasil, que foram contratados depois de buscar durante anos, né? Não vou falar o nome porque eu vou expor, mas eles são obrigados a entregar 4 clipes por mês para a gravadora divulgar, só que eles têm que pagar, produzir e fazer tudo. Entendi. Tem dentre os seus alunos, nesse seu histórico, tem alguns que você, no olho clínico, enxergou assim, opções promissoras? Esse vai ser artista, esse vai chegar ao estrelato. Tem pessoas assim que foram surgidas do seu trabalho, Charles? Olha, o estrelato hoje é a questão do empreendedorismo, como eu te falei. Como é que você estoura hoje, como falava antigamente, né? Explodiu, virou sucesso. Você vai estourar porque vai ter um cara que tem dinheiro, que já está no mainstream, né? Que é no domínio da mídia artística. Ele vai chegar e vai te ver, não é uma gravadora, mas é um cara, um empresário. Nós temos um aqui em Itabuna, né? Que já pegou alguns artistas e colocou a nível mundial. E depois ele mesmo acabou com eles, né? Porque a visão não é o artista. É chegar no artista, fazer todo aquele procedimento, o cara explodir, estourar, foi no Fantástico, foi não sei aonde, foi na Suíça. E o empresário ganhou muito dinheiro e depois ele fala assim, necessário é colocar uma outra figura para eu continuar ganhando dinheiro, que aquela figura já vai ficar desgastada. Então não é o talento nato da pessoa, né? Mas sim, no meu pessoal eu já encontrei pessoas que têm um talento espetacular, inclusive na igreja, né? Que eu sou membro da Assembleia de Deus, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus aqui de Itabuna. Eu sou líder do Ministério do Louvor. Nós temos 42 membros no Ministério do Louvor, a gente trabalha em regime de escala. Toda semana a gente escolhe quem vai ser o baterista, o tecladista, o baixista, o violonista, o guitarrista, o cantor, os backs vocais. E nas minhas aulas nós já conseguimos montar o Ministério de Louvor Team, que são os adolescentes. Isso. Então assim, de 2018 para cá,
eu tenho alguns alunos que já tocam a nível profissional na igreja. Ótimo. Agora, são chamados para tocar em outras cidades vamos e tal. pela outra vertente. Você, né, falou aí que, né, conseguiu lapidar bem alguns alunos, mas já teve no seu histórico de instrutor, de professor, de maestro, aquele que chegou com vontade enorme, você olhou e falou assim, esse daí não vai para lugar nenhum. Já aconteceu isso? Às vezes até vai por conta dos pais que querem, porque querem que ele seja músico. Já houve assim situação de você chamar os pais e dizer assim, olha, procure outro caminho aí que esse daí não dá, não tem nada a ver com ele. Já houve essa situação? Olha, eu procuro muito observar, né? Eu sou muito observador. Eu aprendi essa questão da música, né? Aprimorar os dons que Deus me deu observando, né? Um conselho que eu recebi quando eu comecei foi: sempre esteja observando, sempre, e pergunte tudo. Quando você pergunta e não recebe a resposta, porque nem todo mundo gosta de dar o pulo do gato, como eles falavam antigamente, né? Mas você observando, você vai continuar aprendendo. E o outro conselho era: esteja sempre preparado para estar num lugar acima do que você está agora. Então só isso aí já vai fazer com que você ganhe bem, você seja bem visto, né, e tal. Nisso daí, como eu observo muito, eu já observo o aluno quando ele chega. Tem alunos que chegam que os pais querem colocar eles ali para poder ensiná-los, né, uma coisa que eles precisam aprender. Precisa aprender, ele vai para natação, depois ele vai para música, depois ele vai para o inglês. Tem alunos que chegam ali que os pais querem colocar eles para não ficar em casa o dia todo perturbando. Tem alunos que chegam ali porque eles querem um instrumento, mas às vezes os pais querem que eles aprendam outros instrumentos. Então o cara fica meio frustrado ali e tal, tal. Só que eu vou vendo isso daí e às vezes até sem precisar que ele pague esse outro instrumento, eu coloco esse outro. Eu tive um aluno que ele ficou 1 ano comigo para aprender violão e ele não conseguiu. E quando passou pro teclado, ele virou o melhor aluno de teclado que eu tenho. Cada situação é um caso diferenciado. Exatamente. E que requer de você uma readequação. Seria exatamente, isso, né? Exatamente. Charles, meu querido, é sempre muito agradável falar com você. Você que é uma sumidade nessa questão de produção musical. Um conhecedor, um técnico fabuloso. E parabenizo você por isso, pela sua dedicação, sobretudo pela sua abnegação de querer ser amanhã melhor do que está sendo hoje. Parabéns e obrigado por ter esse bate-papo conosco hoje aqui. Valeu. Eu que agradeço, né? E agradeço ao meu amigo Barbosa por ter me dado a oportunidade de estar aqui na TVI. Parceirão. Meu parceiro, né? A gente tem o programa De Olho no Som também, que a gente sempre está falando sobre essas questões musicais, né? Sonoras, né? E é um prazer estar aqui. É isso aí. Obrigado, querido, e obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.